Oi, gente, eu sou Maria Luísa e hoje eu vou começar uma playlist sobre o capítulo 22 do livro do Sais. Esse aqui é o livro do primeiro ano, a parte de trigonometria, e o capítulo fala sobre equações trigonométricas, mais especificamente as equações envolvendo tangente. Equações trigonométricas. Beleza. O que esse capítulo fala pra gente? Que quando você tem uma equação dessa forma aqui, tangente de alfa é igual a tangente de beta, isso vai implicar o quê? Que esse alfa ele vai ser dessa forma, beta mais k vezes delta, onde esse k vai ser um número inteiro e o delta é um valor que vai variar de questão para questão. Então, cada questão a gente vai ter um valor de delta. Então, essa primeira questão, ela pede para resolver essa equação aqui, tangente ao quadrado de 2x igual a 3. Beleza. Como é que eu resolvo essa questão? Bom, a nossa estratégia vai ser deixar essa equação aqui dessa forma, tangente de alguma coisa igual a tangente de outra coisa, porque aí eu já posso usar essa forma direta. E como é que eu faço isso? Bom, a nossa estratégia vai ser tentar manipular isso da mesma forma que a gente manipula as equações normais. Então, eu vou tentar isolar esse tangente de 2x. A primeira coisa que a gente pode perceber é que esse tangente ao quadrado de 2x é a mesma coisa que isso aqui, tangente de 2x ao quadrado. Isso aqui representa a mesma coisa, só estou escrevendo de uma forma diferente, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Porque quando eu faço isso, eu vou colocar na linha de baixo, que eu acho que vai ficar melhor. Quando eu for extrair a raiz quadrada dos dois lados, primeiro que eu posso fazer isso, porque como eu estou fazendo a mesma operação dos dois lados, a igualdade permanece. E olha o que vai acontecer. Esse número aqui está sendo elevado ao quadrado e eu estou tirando a raiz dele. Então, o que vai sobrar? Apenas esse cara aqui de dentro, né? Só que você tem que ter cuidado com uma coisa, ó, eu já ia errando isso. Quando eu tiro a raiz quadrada aqui vai ficar mais ou menos 3. Por quê? Porque quando eu faço o caminho inverso, quando eu levar de novo isso aqui ao quadrado, tanto o mais raiz de 3 vai dar 3, quanto o menos raiz de 3 também vai dar 3. Isso elevado ao quadrado, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Tangente de 2x vai ser igual a mais ou menos raiz de 3. E a partir de agora, a gente vai ter que dividir em dois casos. Por quê? Porque a gente tem que ou a tangente de x, a tangente de 2x, na verdade, vai ser igual a raiz de 3, ou a tangente de 2x vai ser igual a menos raiz de 3. Vai ter que considerar esses dois casos. Esse aqui eu vou chamar de caso 1, esse aqui eu vou chamar de caso 2. Beleza? Então, bora primeiro analisar o caso 1. O caso 1 é quando a tangente de 2x é igual a raiz de 3. Bora continuar a nossa estratégia. Quero o quê? Escrever essa equação dessa forma. E agora ficou fácil fazer isso. Por quê? Porque eu sei um arco cuja tangente é igual a raiz de 3. Que arco é esse? Bom, bora lembrar lá daquela nossa tabelinha dos arcos notáveis. Seno, cosseno, tangente. Quem são os arcos notáveis? 30, 45 e 60, né? Bom, aqui não vai nos interessar o seno e o cosseno desses valores, apenas a tangente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Então, ó, eu já tenho que a tangente de 60 é a raiz de 3. Então, no lugar daquele raiz de 3, eu posso escrever tangente de 60. Então, a gente vai ter que tangente de 2x vai ser igual a tangente de 60 graus. A gente só vai ter que alterar uma coisinha, porque, em geral, essas questões de trigonometria, a gente não trabalha em grau, trabalha em radiano. Então, a gente vai ter que converter esses 60 graus para radiano. Mas isso é tranquilo, por quê? Você tem que saber essa relação aqui, que π radiano equivale a 180 graus. E outra coisa que você tem que saber, que o radiano e o grau são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Existe uma proporção entre elas. Se eu dobro uma, eu dobro a outra. Se eu pego a metade de uma, eu pego a metade da outra. Então, por que eu estou falando isso? Porque percebe que do 180 para eu chegar no 60, basta eu dividir por 3, né? Dividindo 180 por 3, eu tenho 60. Mas, se eu dividir por 3 aqui, eu vou dividir por 3 aqui. Então, eu tenho o quê? Que π sobre 3 rad equivale a 60 graus. Mesma coisa, o contrário, 60 graus equivale a π sobre 3 rad. Então, eu tenho o quê? Que a tangente de 2x vai ser igual a tangente de π sobre 3 radianos. Certo? Acabou a minha questão. Acabou a minha questão não, né? Acabou o meu primeiro caso. Por quê?
Porque eu tenho o seguinte, ó, que isso acontecer equivale que o 2x ele vai ter que ser igual a π sobre 3 mais k vezes alguma coisa. Bora descobrir o que é essa coisa logo? Ó, percebe o seguinte, eu tenho aqui o meu ciclo trigonométrico e a gente está analisando a tangente. A gente pegou o π sobre 3, né? π sobre 3 está bem aqui. Quem que vai ter uma tangente igual a π sobre 3? Vai ser esse arco aqui do terceiro quadrante, tá? E quem que vai ser esse arco? Ah, por que vai ser igual? Porque quando eu pego aqui, ó, não vai ficar perfeito esse meu desenho, mas quando eu pego esse eixo das tangentes, ó, percebe que eles dois batem no mesmo ponto, então a tangente deles é igual, tá? Então eu tenho aqui o π sobre 3. Esse arco aqui, ele vai ser de quanto? Bom, daqui para cá eu tenho π sobre 3, daqui para cá eu tenho uma volta completa, 180 ou π, então eu tenho π mais π sobre 3. Entendeu? Ó, eu tenho aqui esse que vale π sobre 3 e mais uma volta, ou mais meia volta, na verdade, né? π sobre 3 mais meia volta. Então, vai ser π sobre 3 mais π. E o próximo, se eu continuo no ciclo, o próximo vai ser esse π sobre 3 mais 2π, né? Por quê? Porque você estava aqui no π sobre 3. Aí você deu uma volta completa. A volta completa é 2π. Então, esse ponto aqui vai ser o π sobre 3 mais 2π. E o próximo? Vai ser esse mais meia volta. Então, vai ser π sobre 3 mais 3π. O próximo, π sobre 3 mais 4π. Depois, π sobre 3 mais 5π. Então, olha o padrão. Vai ser π sobre 3 mais alguma coisa vezes π, né? Então, esse aqui vai ser o nosso delta, vai ser o π. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que para eu ter um arco cuja tangente é igual à tangente de π sobre 3, basta que esse arco seja dessa forma aqui, π sobre 3 mais um número inteiro vezes π, tá? Aqui esse k é o número inteiro. Agora, para finalizar, aqui eu não quero o valor de 2x, eu quero o valor de x, né? Então, eu tenho o quê? Que x, eu vou dividir todo mundo por 2. X vai ser igual a π sobre 3 sobre 2 mais kπ sobre 2. Esse π sobre 3, bora fazer aqui no cantinho. π sobre 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual, divisão de fração, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar π sobre 6. Então, aqui eu vou trocar por π sobre 6. Então, essa aqui é a nossa resposta do primeiro caso. Beleza? Segundo caso, mesma coisa. Tá? A gente vai até usar o π sobre 3 para a gente entender melhor esse segundo caso. Vou aqui para a próxima tela. Qual é o meu segundo caso? O caso 2 é quando a tangente de 2x for igual a menos raiz de 3. Bom, eu já vi no caso anterior que o quê? Que a tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3, né? E a tangente, da mesma forma que o seno e o cosseno, em cada quadrante ela vai ter um sinal diferente. Quais vão ser os sinais da tangente? Aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo. Então, se eu tenho que a tangente de π sobre 3 é a raiz de 3, que eu vou colocar π sobre 3, então, olha aqui. Quando eu pego aqui o eixo das tangentes, vou pegar aqui o eixo das tangentes, ó. Não vai ficar legal esse desenho, mas vai dar para entender. Essa aqui vai ser a tangente de π sobre 3. A tangente desse arco aqui, o que vai ser esse arco? Bom, se eu desse a volta completa, seria π. Mas eu não estou dando a volta completa, né? Percebe que eu estou fazendo uma volta completa, menos esse pedacinho aqui. Esse pedacinho que é justamente igual a este pedaço. Mas quanto que vale esse pedaço? π sobre 3, né? Então, esse arco aqui é o de π menos π sobre 3, que é 2π sobre 3. Beleza? Então, ó, a gente tem o quê? Que esse pedaço pode até não parecer por causa do meu desenho, mas esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Qual que é a diferença? Aqui está tá acima do zero e aqui está abaixo do zero.
Então, aqui seria raiz de 3, aqui menos raiz de 3. Então, o que a gente acabou de descobrir? Um arco cuja tangente é menos raiz de 3, que é esse arco aqui, de 2π sobre 3. Então, deixa eu apagar aqui. Isso aqui, gente, é a análise do ciclo trigonométrico. Então, em trigonometria é fundamental que você tenha a base dos assuntos anteriores para você entender, tá? Então, aqui, ó, a gente está usando o ciclo trigonométrico direto. Então, a gente viu que a tangente de 2x vai ser igual a tangente de 2π sobre 3. E aqui você pode fazer aquela mesma análise que a gente fez no item anterior, que isso aqui vai dar que 2x vai ser igual a 2π sobre 3 mais k vezes π. Mesma ideia que a gente fez na questão passada, tá? Para descobrir por que isso aqui é π. E agora eu vou dividir todo mundo por 2. Aqui vai ser x, né? Porque quando eu faço 2x dividido por 2 dá x. Isso aqui vai ser 2π sobre 3 sobre 2, mais kπ sobre 2. Beleza? Então, o que vai ser x? O x vai ser 2π sobre 3 sobre 2, isso aqui é 2π sobre 3, vezes 1 sobre 2, posso cortar esse com esse, vai ficar π sobre 3, π sobre 3 mais k vezes π sobre 2. Beleza? Então, bora analisar agora o nosso conjunto de solução, né? A gente tem esse caso e o outro caso. Então, o que vai ser o nosso conjunto de solução? O conjunto de solução vai ser um x pertencente aos reais, tá o quê? Ou isso aqui acontece, ou o x vai ser igual a π sobre 6 mais k vezes π sobre 2, ou vai ser dessa forma aqui, x igual a π sobre 3 mais k vezes π sobre 2. Mas tem que especificar quem é esse k, você não pode simplesmente jogar não, o k é um número inteiro, beleza? Então, essa foi a questão, gente, esse aqui é o conjunto de solução. Uma coisa muito importante, ele delimitou o intervalo? Não, ele só disse, resolve. Então, esse aqui vai ter o quê? Infinitas soluções. Agora, se ele tivesse delimitado o intervalo, por exemplo, tivesse dito, resolva isso no intervalo de 0 a 2π, aí já seria uma outra análise que a gente teria que fazer, tá? Mas nessa questão aqui, basta deixar o conjunto de solução dessa forma que tá certo.